Oi, gente, boa noite, tudo bem? Mais uma quinta-feira, mais um Diálogo 20, mais uma vez com convidadas especiais aqui, essenciais, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Ivana, sou psicóloga. Junto com a Raquel, a gente está nesse projeto já tem um tempinho, né? É um projeto que a gente foi gestando e evoluindo ele para a gente trazer informações, assuntos pertinentes, né, das demandas do dia a dia que as pessoas passam para a gente ou que a gente realmente identifica. Hoje o tema é autocuidado, e aí eu deixo uma pergunta aqui para vocês. O que você tem como autocuidado? Você já parou para pensar qual é o cuidado que você tem por você? Qual é o cuidado para você que é essencial? Né? É uma questão de lazer, uma questão de bem-estar. Qual é o autocuidado que você preserva na sua vida? Então, assim, a gente vai trazer esse tema hoje, vai ser abordado por esse quadro de psicólogas aqui, vai trazer cada uma um pouquinho, né, do que para elas e para nós é autocuidado, porque o meu autocuidado pode ser diferente do seu, mas não deixa de ser um cuidado que você tem com você mesmo, ok? Passo a bola para a Raquel e ela vai tocar aí. Então, gente, eu sou a Raquel, né? Como a Ivana falou, hoje a gente vai falar sobre autocuidado e ele está muito ligado, ele está muito conectado com os outros autos que a gente tem, né? Que é o autoconhecimento, a questão da autovalorização, a autoestima e a autocompaixão. Então, não adianta você só querer cuidar do corpo ou só querer fazer alguma coisa para ficar mais bonita, porque o autocuidado, ele vai muito além disso, né? A gente precisa cuidar de outras áreas também. Então, a gente tem aí, né, o físico, tem o emocional, o social, o mental e espiritual. Então, a gente vai entendendo aí o que a gente se sente bem, aquilo que faz bem, né, para que a gente possa ter leveza, aquilo que a gente pode recarregar as nossas energias. E tendo esse conhecimento, fica muito mais tranquilo, né, para a gente pensar nas estratégias do que a gente precisa fazer. As meninas também vão se apresentar e falar um pouquinho mais. Emily. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Olha eu aqui de novo, eu sou a Demily, sou psicóloga também. Estou aqui para contribuir com esse quadro maravilhoso, né, de profissionais super competentes. Hoje a gente está com um tema super importante, que é realmente o autocuidado. Tem se falado cada vez mais sobre esse tema, né, principalmente agora, durante esse período de pandemia. Então, as pessoas estão ouvindo mais sobre esse tema, né? Tem gente que nem sabia que tinha um nome autocuidado. E hoje, graças a alguns projetos, né, como esse daqui, por exemplo, a gente está conseguindo ter mais acesso a essas informações e de que maneira esse autocuidado fica presente na nossa vida. Então, estou aqui para somar, estou aqui para contribuir e vamos embora. Se apresenta aí, Mara. Olá, meninas, pessoal, boa noite, tudo bem? Também eu me chamo Maraísa, né? Sou psicóloga, eu atuo também na área de recursos humanos e também é um prazer estar aqui novamente, né, participando desse projeto tão bacana que traz temas muito relevantes e sempre com espontaneidade, né? E ao mesmo tempo informativo. Agradeço, gratidão infinita por esse momento. Então, falando um pouco sobre autocuidado, né, como as meninas já iniciaram, é um tema já antigo e ao mesmo tempo muito atual, principalmente agora em tempos de quarentena, de pandemia, se fala muito nisso, né? Então, assim, o autocuidado eu vejo também como um conjunto de várias ações, né, de bons hábitos também, né? Até lendo, né, um pouco sobre o assunto, a Organização Mundial da Saúde apoia esse autocuidado, estimula, né, com que as pessoas realmente tenham essa prática, né? A OMS traz um conceito muito amplo, né, que envolve a qualidade de vida, e envolve também fatores sociais, econômicos. Então, assim, o autocuidado nada mais é do que cuidar de nós mesmos, né? Às vezes parece ser um pouco óbvio demais, mas será se esse cuidado você não está delegando para outra pessoa,
né? Então vale aí também o questionamento, como vocês estavam comentando, né? Até porque nós cuidando, né, de nós mesmos, a gente tá mais apto, tá mais seguro também para cuidar do outro, né? Então é você se colocar como autor desse cuidado, né? De você estimular bons hábitos, desde os mais simples, né? Como hábitos de higiene, até os mais, né, complexos, como o yoga, né? Então, assim, é o cuidar de dentro para fora, né? Não somente as práticas que a gente consegue ver ali no comportamento, mas e sim cuidar do interior para que a gente consiga visualizar, né, no comportamento em si. E aí, se vocês quiserem complementar também mais sobre... Então, eu queria falar também, como a gente iniciou falando, a Ivana já bem disse, né? Essa questão do conjunto, a Mara também complementou em relação a isso. E como eu falei, está muito ligado aos autos, inclusive a autorresponsabilidade, né? Pegando aí o gancho que a Mara falou, às vezes a gente delega isso para outra pessoa, a gente quer fazer pelo outro. Então, eu cuido do filho, eu cuido do marido, da casa, do trabalho, eu faço um monte de coisa, eu tenho uma agenda lotada, um monte de coisa que eu quero fazer, né? E que eu vou me responsabilizando por aquilo e acabo não lembrando de mim ou não reservando um tempo para mim, né? E acabo, além de tudo isso, me auto-sabotando. Tem muito alto nisso, né? Então, eu acabo me auto-sabotando também, porque eu acabo dizendo assim, agora eu não consigo, não posso. E aí, o interessante é a gente sempre olhar o seguinte, o autocuidado não são só os rituais de beleza, não é só eu fazer uma escova no cabelo, pintar a unha, né? Isso ajuda também. Ele faz meio que o efeito dominó. Quando eu me sinto bem com alguma coisa, aquilo vai refletindo nas outras áreas. Então, quem é a mulher que não se sente poderosa com o cabelo escovado, com uma unha bem feita, né? E tudo isso vai ajudando ali. Mas ela tem que pensar também o que mais. E aí entra a parte realmente do autoconhecimento, né? O que faz para aquela pessoa ela se sentir mais energizada, ela consegue se sentir realmente com a bateria recarregada para ela, né, ter as responsabilidades que ela tem do dia a dia. Então, é sempre bom a gente pensar nisso. Uma coisa que é muito bacana é a gente pensar no seguinte, o nosso corpo, assim como a gente precisa, às vezes, fazer uma faxina em casa, sabe? A gente precisa limpar tudo, tirar tudo, fazer tudo isso. Às vezes a gente precisa fazer isso também com a gente. E aí entra muito isso dentro do tipo mental. Então, às vezes, a gente está cheio de coisa, muitos pensamentos, muitas situações que a gente acaba se preocupando e não para pensar, né? Que se você não tiver essa organização mental, você não vai conseguir lidar com essas situações e isso só vai sendo um peso, né? Como se tivesse só amontoando coisas, acumulando um monte de coisa e você não consegue agir. Então, a primeira grande dica que eu acho que a gente consegue trazer é você fazer uma faxina. É você exatamente pensar no que você precisa organizar, o que você precisa limpar, e aí é você cuidar das suas entradas. Eu acho que as meninas também vão ter algumas coisas muito relacionadas a isso, né? Mas só para a gente concluir, nessas entradas, é muito assim, o que você pensa, o que você está vendo, o que você está lendo, com quem você está conversando, né? Então, tudo aquilo que entra na tua mente, tudo que entra na tua vida, como é que está isso, né? Qual é a qualidade disso? Porque, às vezes, a gente está assistindo um monte de besteira, escutando um monte de coisa que é ruim, que é negativo, e a gente mantém isso, né? É meio que assistir um filme de terror todos os dias, mesmo sabendo que aquilo dali não é uma coisa bacana, e a pessoa continua fazendo, né? Então, assim, cuidar dessas entradas é fundamental. E aí, meninas? É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. É importante a gente começar por esse tópico, porque realmente a limpeza ela tem que ser feita de dentro para fora, né? Então, como é que eu vou transparecer uma aparência bacana se o meu interior não está realmente cuidado como deveria estar, né? Que tipo de coisas que eu tenho escutado realmente, como a Raquel falou, as entradas, né? Inclusive, que tipo de pessoas eu tenho estado, que tipo de pessoas eu tenho permitido que estejam na minha vida? Será que realmente são essas pessoas que aquecem o meu coração? Isso é autocuidado também, né? Tomar cuidado com que tipo de coisas que você tem escutado,
né? E também as questões das saídas, né? Tem as entradas e as saídas também. O que você tem falado, inclusive para você mesmo, se você está se sabotando ou não, falando, eu sou, não sei, eu sou muito burra, né? Porque eu sempre faço merda mesmo, né? E a gente acaba não lembrando que isso também acaba nos depreciando, né, dia a dia. Isso não é legal, isso não é autocuidado. Então, tomar muito cuidado com essas entradas, né, o que eu escuto, o que eu leio, as pessoas que eu estou colocando para dentro da minha vida, como também as coisas que eu falo, tanto de mim, né, e como para os outros também. Porque não tem como eu realmente ter um autocuidado externo e não cuidar do interno, que é de onde vêm as coisas. Né? Às vezes a gente espera muito por grandes viagens, né, para dizer, eu só vou me cuidar quando eu sair desse local de trabalho e eu tiver minhas férias, né, a tão sonhada férias, e espera por muitas coisas grandiosas para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta... E não, a gente precisa entender que coisas pequenas do dia a dia a gente pode se cuidar também, né? Como, por exemplo, um bom intervalo para o almoço, né? Às vezes eu tenho 15 minutos de almoço, então tem que prestar atenção nesses detalhes. Poxa, toda vez eu estou tirando 15 minutos, não, eu vou fazer uma programação correta aqui para que eu consiga tirar pelo menos 1 hora para o meu descanso, para a minha paz, para que eu consiga voltar para o meu trabalho um pouco mais enganjada, um pouco mais motivada, né? Então é importante, nesses detalhes do dia a dia, dormir um pouquinho antes de dormir, antes de dormir, né? Fazer aquela limpeza que a gente sempre fala, apaga as luzes, desliga a televisão, deixa o telefone, faz realmente aquela limpeza mental, aquela limpeza espiritual para que eu consiga relaxar. Então, são pequenos detalhes que podem fazer muita diferença na hora que a gente está falando de autocuidado. Isso também é autocuidado, não precisa ter grandes acontecimentos para que eu consiga me cuidar internamente. Legal, Ivana, isso mesmo. E foi, voltou. Voltei, tive um problema técnico aqui, tá, gente? Tudo certo. Gente, mas é isso aí mesmo, assim, que as meninas falaram, acompanhando a questão dos hábitos de cuidar, às vezes você só tirar um tempo para você não fazer absolutamente nada. Hoje eu não quero fazer nada. Também é uma questão de cuidado, né? Às vezes a gente está naquela rotina ligado no 220, não dá para nada, nem para respirar, nem para comer, para nada. Né? E um belo dia você decide que não, hoje o meu cuidado vai ser eu ficar em casa descansando, eu vou deitar na minha cama, no meu sofá, vou botar no Netflix, vou assistir TV o dia todo, vou pedir comida, não vou fazer nada, né? Então, assim, é uma forma que você tem de autocuidado, é um direito seu, porque às vezes as pessoas botam coisas tão grandes, né? Tão grandiosas, um autocuidado, eu fazer um salão, eu comprar uma roupa nova. Não, às vezes o autocuidado é você estar bem consigo, né? Até de pijama, né? Até de pijama, passar o pijama, né? Tá descansado, né? Você cuidar de você também é uma forma de estar descansado, estar em casa, estar no lazer. E assim, eu acho que o essencial também que a gente quer trazer aqui é que você tem esse direito de cuidar de você, você tem esse direito de não querer fazer nada, você tem esse direito de você, de repente, querer ir no salão, ou de repente querer jogar uma bola, enfim, coisas que vão te trazer paz interior, vão te trazer benefícios, vão te trazer bem-estar, né? E que é seu. Não é porque o fulano faz meditação. Eu não consigo fazer meditação, né? Quem faz, eu acho assim, eu admiro. Faz bem para ele, né? Para mim, 5 minutos meditando, meu Deus, parece que foi o dia todinho. Eu fico cansada. Então, não dá. Né? Então, assim, vai correr, né? É melhor correr, exatamente. O meu autocuidado, quem gosta de meditar, por exemplo. Agora, vamos tomar banho de rio, vamos. Pronto, tá maravilhoso. Vamos tomar banho de rio. Já tô lá.
autocuidado, me sinto super feliz. Então, assim, cada um tem o seu autocuidado e a gente tem que identificar qual é o nosso e não se basear pela régua dos outros, porque às vezes a régua do outro está tão elevada e você quer chegar na dele e você acaba se desgastando mais do que se cuidando, né? Então, o essencial é você cuidar de você, você se conhecer, você se autoconhecer, você se autodesenvolver, para depois você abrir oportunidade para alguém na sua vida, para você cuidar de alguém, né? A pessoa mais essencial da sua vida, a pessoa mais importante, a única pessoa que vai dizer para você se você está bem ou não, que você pode subir ou descer, está positivo ou negativo, é você mesmo. Então, o autocuidado tem que partir de você mesmo. Você tem que se preocupar com você primeiro. E é isso. Eu também concordo, né? Pode falar. Não, rapidinho. O que é legal do que a Ivana está falando é porque, assim, às vezes a pessoa, como o exemplo que eu dei, né? Principalmente a gente olha muito para o aspecto da mulherada porque tem essa questão, assim, de querer fazer muito, né? Às vezes o homem até se permite ter mais tempo para outras coisas, ele consegue separar. Mas mulher não, quer fazer tudo junto. Tudo e aí ao uma mesmo coisa tempo. legal é ela pensar o seguinte, isso, é de que o autocuidado não é porque é uma coisa que ela vai fazer por ela que ela tem que fazer sozinha, como se ela fosse excluir as outras pessoas da vida dela. O autocuidado é ela poder combinar as coisas. Então, por exemplo, se eu já estou numa academia, né, que eu estou ali fazendo algum exercício, para quem consegue, né, como a Ivana falou, a pessoa tem que querer aquilo, tem que ser uma coisa que seja prazerosa para ela. Então, eu já estou na academia, eu vou dar o meu exemplo. Estou fazendo exercício, estou lá na esteira, eu já estou fazendo uma meditação. Eu fico pensando em coisas assim que me deixam mais fortalecida. Então, eu geralmente tenho aquela frase que eu fico repetindo para mim mesma, ou então coisas que eu fico mentalizando e aproveito aquele momento. Então, assim, eu não preciso parar uma coisa para começar outra. Isso funciona para mim. Mas o que realmente, às vezes, a pessoa não consegue fazer é porque ela acha que ela não merece. Tem muita ligação com a questão do merecimento. Às vezes ela acha, eu não mereço isso, porque tem tanta coisa para fazer, eu não tenho por que parar. Né? E se ela não se permitir fazer isso, ela acumulando mágoa, acumulando, às vezes, aquele monte de trabalho, achando que ela está fazendo demais, e quando, na verdade, ela não precisa fazer em quantidade, ela precisa se permitir fazer coisas que possam com qualidade, fluir, né? Então, eu acho que é bem essa ligação. Pode falar, Mara. Não, eu ia falar também exatamente sobre isso, que mesmo que o autocuidado, nós, né, sejamos o autor dele, nada impede também de que outras pessoas nos ajudem a estar construindo, né? Eu acho que também é uma construção. E aí, como vocês estavam falando, de que é uma prática muito particular. Pode ser ir para academia, pode ser cuidar do cabelo, pode ser dormir à tarde, depois do almoço, né? Então, assim, é muito particular, o importante é identificar o que faz sentido, né? Eu, particularmente, estou tentando encontrar o meu centro na natação, né? Que eu também ainda não consigo fazer meditação, mas, enfim, é identificar o que faz sentido para você, né? O importante... Se conhecer, né? Se conhecer, é você se colocar no centro da sua vida, eu acredito, né? A agenda, a prioridade da sua agenda deve ser realmente você mesmo, e se cuidar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí, pegando até um gancho do que a Raquel, do que a Ivana, do que a Demi comentou, o autocuidado está muito ligado aos outros autos também, né? Como vocês comentaram, autoestima, o autoconhecimento, a autoestima, que é ter estima por você mesmo, né? De realizar um bom trabalho, você gostar do trabalho que você realiza, de você ser feliz pelo que você é, pelo que você faz. E aí, quando eu paro e analiso tudo isso, analiso de como está sendo essa minha construção, de como é essa construção, eu também falo sobre o autoconhecimento, que é a investigação de mim mesma, né? Então, a gente percebe que tudo está muito interligado, né? Então, não tem como se conhecer se não experimentar, né? Exatamente. Tem que ir experimentando também, tem que ir testando as coisas. Vai testar yoga, vai testar meditação. Não gostei disso aqui, não é para mim. Vou testar academia, né? Então, não gostei, não gostei de dormir à tarde, né? Não gostei de ter 1 hora de almoço, eu vou ter 2 horas. Então tem que ir testando um experimento, mesmo, e testando mesmo, né? O importante é você se fazer bem, né?
Exatamente, e a frequência também com que você faz isso, né? Não colocar, não, já fiz o meu exercício da semana, tá tudo certo, eu tô bem, né? Eu não tenho tempo para estar indo para academia, não tenho tempo para tirar todo dia 1 hora de almoço. Não, tem que ser prioridade, né? Você tem que ser a sua prioridade, você tem que colocar frequência, tem que colocar horários para isso. Pelo menos 5 minutos do meu tempo, 1 hora do meu tempo vai ter que ser para mim, não para os outros necessariamente. Eu não posso realmente ajudar os outros e interferir na vida dos outros se eu mesma, né, não for o exemplo, se eu mesma não me cuidar, se eu mesma não fazer por onde. Então é bem interessante também a gente colocar uma rotina aí de autocuidado, né? Não, desde o skincare até uma boa leitura, uma boa roda de conversa, né, com os amigos que aquecem o nosso coração. Então, tudo isso é autocuidado. Emily, uma coisa interessante que você está falando é a questão que, às vezes, a gente tem tantas coisas que a gente quer fazer, e é exatamente isso, a gente colocar como prioridade. Mas uma coisa que geralmente acontece, né, e aí eu falo porque, assim, às vezes a gente conversa muito com as pessoas que ficam se queixando de, eu não tenho tempo, não tenho isso, mas quando ela consegue fazer alguma coisa por ela não celebra. Às vezes é 10% que ela conseguiu fazer, mas já é o suficiente para ela celebrar. O que é celebrar? Poxa, se eu não conseguir fazer 10 coisas da minha lista, mas eu consegui fazer uma, em vez de eu trocar, eu tenho que olhar de uma forma positiva. Isso. Em vez de eu trocar ali aquela sensação de, eu não consegui 9 coisas, eu posso olhar para aquela uma coisa e, poxa, isso aqui eu consegui fazer, né? Eu posso não ter feito as outras, fica para depois, mas essa uma coisa aqui, ela já vai me ajudar bastante, que é o efeito dominó. Às vezes eu só preciso de uma situação de bem-estar e aquilo dali já vai fazer com que eu consiga ter uma boa conversa, que eu possa voltar para o trabalho, né? Se eu tiver num dia ruim, fui para o almoço, mas consegui ter uma refeição tranquila, poxa, já volto com ânimo, já volto com uma sensação muito melhor. Então, assim, é celebrar também as pequenas conquistas. Que tem a ver com essa que tu falou ainda há pouco, sobre o merecimento, né? Eu não comemoro porque eu não mereço, eu não fiz mais com a minha obrigação, né? Isso aqui realmente, então, você acha que você tem que merecer, você merece, você é merecedor dessa conquista, você tem direito de se cuidar. Então, comemore isso, celebre isso, né? Isso é o que tem das coisas mais importantes na nossa vida, somos nós mesmos. Se a gente não se cuida, quem é que vai cuidar? Né? Não tem como vir alguém querer enfiar, não adianta a gente estar falando aqui para todo mundo que está assistindo, se a pessoa mesmo não acreditar nesse merecimento, não acreditar e não colocar como rotina, como frequência. Não adianta a gente estar tendo essa roda de conversa aqui, se a pessoa não quiser, se a pessoa achar que não é prioridade. Então, precisa ter realmente aquela verdade, né? aquela rotina, e ela precisa entender isso. Por isso é importante o autoconhecimento. Eu quero fazer um adendo aqui, juntando tudo dos autos, que me veio um insight. A questão do auto-perdão, acho que junta tudo, essa questão do merecimento, a questão de você, né, se conhecer, a questão do que a Raquel falou, de comemorar. Às vezes, poxa, eu fiz uma lista com 10 coisas, eu só consegui uma, estou me culpando porque eu não consegui as 9. Por quê? Né? Por que a gente tem essa dificuldade de se perdoar pelas coisas que a gente fez ou de algo que a gente não conseguiu realizar? Né? Por que a gente perdoa o outro, que às vezes foi muito mais cruel com a gente, e por que a gente não se perdoa? Né? Então, assim, também praticar isso, ter essa, além de comemorar, que é muito válido, eu acho assim, essencial. Eu e a balança, toda vez que eu perco meio quilo, eu comemoro horrores, com medo. Né? Eu também, mais grama já tá tudo certo. Eu já... Então, a questão do perdão, poxa, por que você, às vezes, a gente se cobra tanto, né? A gente se julga tanto, por que a gente não se perdoa também? Não aprende a se perdoar por algo que, de repente, não conseguiu realizar, por algo que, de repente, não imaginava que iria ser, né? Eu acho que também é uma forma de eliminar bagagens que a gente carrega e que não ajudam, né, no nosso autodesenvolvimento, no nosso autoconhecimento, né, no nosso bem-estar mesmo. Era esse adendo. Ivana, sabe uma coisa também que está muito forte nessa ligação? É a gratidão. Porque, assim, você perdoar e se perdoar e perdoar o outro é um exercício muito interessante. Mas, às vezes, a gente não sabe nem, assim, o que fazer. Então, agradece. Se você não tiver algo, né, que seja tão grandioso, uma coisa tão complexa, agradeça as pequenas coisas. É bem a questão do celebrar, né?
Tem gente que não consegue fazer isso. Tem um exercício que é assim, você tem que agradecer 3 coisas todos os dias. E aí tem gente que fala assim, mas hoje o dia não foi legal. E aí o exercício é exatamente para que você olhe para coisas que você talvez não veja, né, como algo positivo. Então é você realmente se colocar nessa posição. O fato de você estar vivo, o fato de você ter tido um alimento, o fato de você ter, né, uma saúde já é um grande fator para você agradecer. E aí, quando a gente agradece, essa sensação, ela acaba sendo contagiosa, né? E a gente acaba fazendo com que as pessoas ao redor, né, parece que aquilo tudo realmente faz com que o ambiente se transforme. Isso, até porque nos momentos de mais dificuldade é onde a gente mais aprende, né? Então, isso é muito bacana, ser grato até pelos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. Eu, pelo menos, aprendi demais nos momentos que eu mais sofri, nos momentos que eu mais lutei mesmo, foi onde eu mais tive aprendizado. Então, a gente precisa ser grato por esses momentos também, e não achar que só acontece contigo, não só achar que tu é merecedora daquele sofrimento, que, né, e realmente se puxar para baixo, todo tempo se depreciando. Não, a gente precisa ser grato, inclusive por esses momentos. Está tudo bem, está tudo certo. Isso é autocuidado também. Eu acho até que como uma dica que vale até a gente deixar, e do que vocês estavam comentando também, eu acho que o primeiro passo é mudar essa mentalidade, né, de que não as crenças, algo que né? não precisa ser algo grandioso para você, né, se cuidar. Pode começar com as pequenas coisas. Eu acho que o primeiro passo seria essa mudança de mentalidade, e aí sim você analisar, planejar, né, o seu dia, olhar para si, realmente se colocar como centro, e estar aberto à mudança. Eu acho que isso é uma dica bem, bem interessante. Estar aberto à mudança e estar aberto às coisas boas que vêm também, mesmo nos momentos de dificuldade, né? Tá tudo bem, não tá bem todos os dias, né? Mas, assim, você se permitir a essa mudança também, eu acho que é muito válido. E a gente precisa... se a gente consegue mudar... Se a gente não conseguir mudar as pequenas coisas, não tem como mudar as grandes, né? Então, realmente, tudo começa do básico, tudo começa do começo, tudo começa ali, a sua base tem que ser construída, justamente para você conseguir fazer grandes outras coisas. E tá tudo certo. Legal, menino. Então, meninas, aproveitando a deixa, então, quero agradecer aí, né, a vocês por terem reservado esse tempinho. A gente tentou ontem de todas as formas, mas a força maior da tecnologia não permitiu, mas hoje deu certo e a gente conseguiu, né? Estamos aí de uma forma bem bacana. Pois é. Que bom, né? É sempre bom ter vocês aqui. A sexta-feira à noite foi ótima nesse encontro maravilhoso. Foi até um autocuidado, inclusive para mim, né? Não sei se foi para vocês, mas para mim foi ótimo falar com vocês, falar com todo mundo aí que está assistindo. É sempre muito bom poder compartilhar. Já fizemos o nosso social. Fazer essa troca aí. Pois é, tá vendo só? Isso é autocuidado, gente. Reúnam com os amigos de vocês e façam a mesma coisa, debatam temas bacanas e saudáveis, tá? Que façam os outros crescerem também. Compartilhem coisas legais. Muito obrigada. Beijo, olha, gente. gratidão. Obrigada. Gratidão infinita. Gratidão infinita. Foi muito bom. Acho que